e iniciei uma outra série que é Maturidade Espiritual. E hoje nós estamos na terceira ministração sobre maturidade espiritual. O texto base que a gente tem utilizado é 1 João capítulo 2, 1 João, lá as cartas de João. Esse domingo ministrei um pouquinho no Dia dos Pais sobre o Evangelho de João, fazendo uma analogia entre o pai e o filho, né? O pai Deus e Jesus sendo filho. E mencionei um pouquinho a carta de 1 João. Mas enfim, 1 João capítulo 2, versículo 13, a segunda parte do versículo, ela diz assim: jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. E no versículo 14, na terceira parte, ela tem três partes, né? Eu vos escrevi meninos, aí ele vai falar eu vos escrevi pais, e na última parte, eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, esse texto ele tem sido o nosso texto guia, né? Nessa série de ministrações. Eu falei de três fases diferentes dentro da maturidade espiritual: a maturidade espiritual de menino, a maturidade espiritual de jovem e a maturidade espiritual de pais. Então hoje, na ministração de hoje, nós vamos ver a parte espiritual, a maturidade espiritual de jovens. Lembrando somente de que não existe uma maturidade melhor do que a outra. O saudável, um ser humano saudável, um ser humano que é normal, como qualquer outro, ele nasce, cresce e amadurece e morre. Esse é o processo natural. Então, quem é mais importante? Uma criança ou um adolescente jovem ou um adulto? Quem é mais importante? E essa pergunta, obviamente, é muito ridícula, porque não existe alguém mais importante. A criança é tão importante quanto o jovem adolescente, o jovem adolescente é tão importante quanto o adulto. Então não existe essa concepção de mais importante. Todos eles têm a sua importância, todos eles têm. Mas qual então é a diferença? A questão é não ser um adulto infantil. Essa é a grande questão. A questão é nós não pararmos em um estágio. É normal que dentro do cristianismo haja recém-convertidos. Isso é muito natural e é saudável a igreja ter recém-convertidos. Isso é algo saudável, a igreja precisa disso. E todos nós que já temos uma certa caminhada na fé, em algum momento nós fomos recém-convertidos. E são os meninos na fé, são os que estão chegando. E não tem nada de errado com isso. Então, mas apenas permanecer nesta faixa, nesse nível de maturidade, e você já ter anos de cristianismo, e o único testemunho de você poder contar é o da sua conversão, é porque tem alguma coisa errada, né? Se em 10, 20, 30 anos de fé, que você caminhou com Jesus Cristo, o único testemunho que você pode contar é que um dia Ele te tirou do pecado, e você contar o testemunho da sua conversão é porque tem alguma coisa errada. Lógico, jamais podemos nos esquecer deste momento especial onde o Senhor nos resgatou do pecado, mas como único testemunho é um testemunho meio fraco, né? Eu creio que a vida cristã é dinâmica, certo? O ser humano passa por diversas fases. O ser humano, no seu crescimento e desenvolvimento, ele passa por diferentes períodos. E não é diferente no cristianismo. Não é diferente na nossa vida de fé, porque a vida de fé, a vida natural e a vida espiritual, muitas vezes elas têm nuances muito semelhantes, muito similares. E é isso que eu estou destacando neste estudo. Eu gostaria de convidar a dar prosseguimento neste estudo, falando hoje, então, da questão dos jovens, né? A questão dos meninos a gente viu semana passada. Se você quiser, deve ter uma ministração aí próxima, aí numa certa playlist aí em algum lugar no YouTube, no canal da CBVN, que você vai conseguir ver a ministração da semana passada ou da anterior, inclusive, porque essa já é a terceira ministração que eu estou fazendo sobre maturidade espiritual. Os eventos que eu vou estar contando aqui,
não necessariamente precisam vir nesta sequência. Tá? Queria só deixar claro isso. Porque não existe uma sequência que Deus diz, ó, vai ser assim, e todo mundo sai que nem, como é que eu posso dizer? Uma forma, né? Ó, Deus age dessa forma e tudo sai igual, sempre igual. Deus não funciona dessa forma. Né? Quando a gente acha, pá, agora já sei, entendi, é desse jeito que Deus funciona. Não, não é desse jeito, porque se não fosse Deus, né? Não seria Deus, porque Deus, Ele mesmo retém para si a autoridade de agir como Ele quer, quando Ele quer, e se Ele quer fazer tudo diferente, Ele faz tudo diferente. Não adianta. Né? Que nem a gente vê lá em Atos, as conversões das pessoas, né? Em algum momento elas são cheias do Espírito Santo, no momento da conversão. Outro momento, Pedro só estava pregando e Cornélio, a família já foi cheia do Espírito Santo antes, já começou a falar em línguas e tal, e Pedro ficou assim, tá, como é que a gente vai fazer agora? Eu nem batizei eles. Ele poderia ter falado, Deus, espera um pouco, primeiro tem que pregar, eles precisam crer, eles precisam aceitar Jesus, e aí sim, na hora de batizar, depois de serem batizados, eles podem ser cheios do Espírito Santo, né? Você tem que respeitar a ordem, né? Não, Deus não é assim. Deus faz o jeito dele, mas existem algumas características similares no mesmo período. Isso sim. Existe uma certa sequência? Sim, existe, mas não é que ela é engessada, não é que ela é lei, ok? Entendido isso? Prosseguimos. Muito bem, são 3 coisas que João fala sobre os jovens, que a gente vai observar nessa noite. As 3 recomendações. Para os filhinhos, ele tinha o quê? Versículo 12, filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então ele diz, olha, é o padrão básico, né? Teus pecados são perdoados. Esse é o... Aí tem um outro versículo lá no capítulo 14, eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Então, um conhecimento básico sobre o Pai, já são filhos de Deus, assim como são filhos os jovens, assim como são filhos os adultos, todos nós somos filhos de Deus. Não adianta, não tem padrão, não tem hierarquia, certo? É um processo, ok? E eles, os meninos, eles têm os pecados perdoados. E, amados, a gente nunca pode se afastar deste princípio, deste valor, de ter os pecados perdoados. A partir do momento que você se julga um nível acima de perdão de pecados, você está se desviando da fé, ok? Então sempre precisamos permanecer nessa convicção de perdão de pecados. Mas eles são neste nível. E aí ele fala para os jovens depois, aí que a gente vai começar a pensar sobre isso hoje, certo? Então os jovens, versículo 13. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Primeira característica. Segunda, versículo 14, lá no finalzinho, na terceira parte. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Segunda característica. Então, primeira, vencer o inimigo. Segunda, vocês são fortes. E a palavra de Deus está em vós. E aí, de novo, ele repete a primeira, vencestes o maligno, tá? Então, são 3 características. Uma, vencer o maligno. Segunda, vocês são fortes. Terceira, a palavra de Deus está em vocês. São 3 características muito peculiares da juventude, vós jovens, que é um nível um pouco acima dos meninos, porque os meninos na fé, em primeiro lugar, a palavra eles ainda não têm tanto conhecimento. Certo? Então, por isso que os meninos na fé, eles precisam ser o quê? Levados mais numas regras pode, não pode. Tá? Como é que a gente ensina para as crianças? Ensina desse jeito. Né? Ó, pode isso, não pode aquele outro. E assim vai indo, a gente vai educando elas, essa disciplina do certo e errado. Mas elas chegam um momento que elas crescem e elas começam a questionar, por que não pode? Por que não pode? E na vida de fé é a mesma coisa. No começo, né, a gente é ensinado, ó, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode, né, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado, e por aí vai. Chega um momento na maturidade espiritual, a gente se questiona, por que é pecado, hein? Por que isso é pecado e por que aquele outro não é pecado? E nessa hora, quando vem, né, os nossos discipulandos com essas perguntas, né, por que não pode?
Por que isso? Por que aquele outro? Né? Tem essa fase do porquê. É muito engraçado, porque do mesmo jeito que são as crianças, as maturidades espirituais, elas seguem, às vezes, o mesmo padrão. E o que acontece? Nessa hora a gente tem que ter conhecimento, certo? Então, por isso que os jovens, eles já têm uma habilidade na palavra, já têm uma certa experiência na palavra, de conhecimento e prática também, mas não tanta prática, muito mais teórica, né? De saber alguns padrões, de pode ou não pode, enfim, né? E o que acontece? No reino de Deus, então, nós começamos nascendo de novo, que a gente viu semana passada. Geralmente, depois de sermos nascidos de novo, qual é o grande evento após a conversão? O grande evento após a conversão, geralmente, é o batismo, certo? Então, a primeira idade espiritual, coisa assim, ela gira em torno disso, né? Da questão da conversão, do batismo, e desse processo inicial de recebimento, né, ou entrada dentro do Evangelho e entrada dentro da igreja do Senhor. Mas geralmente, logo depois desse processo de batismo, de entrada nesse universo novo, tal, a pessoa é ensinada, e no começo tudo é muita novidade, né? É toda novidade, tudo é legal, glória a Deus, é uma coisa assim extraordinária, é um mundo novo que se descobre, é um mundo novo a ser descortinado, e a pessoa fica empolgada. Mas esse processo, este período, ele dura um certo tempo, mas com o tempo ele começa a ficar mais fraco, a declinar, e ele passa. Esse período ele passa. Eu ainda lembro, vou tomar permissão da minha esposa para estar dando esse relato, né? Não tinha falado isso para ela antes, mas eu com certeza conheço ela e ela ia deixar eu dar esse relato, com certeza. Mas ela me contou, quando ela se converteu e tomou uma decisão muito firme para Jesus, ela estava tão apaixonada por Jesus. Pensa, minha esposa já é empolgada, né? Aqueles que conhecem minha esposa já sabem a empolgação daquela pessoa incrível, né? Imagina ela recém-convertida, como é que não deveria ser, né? Aquilo era uma empolgação que só. Então, ela tão empolgada, apaixonada por Jesus, trabalhando na igreja e tal, aquela coisa toda, e foi se deixar batizar. O dia do batismo, então, foi extraordinário. Ela se alegrava tanto, aquela empolgação tão grande, e as pessoas da igreja faziam, às vezes, aquela fila dos batizandos, né? Iam cumprimentando, um dava parabéns, e glória a Deus, e aquela coisa, e abraça, e dá beijinho, naquela época não tinha coronavírus, então, aquela coisa amorosa de igreja, né? Coisa extraordinária. E aí, chegou no meio daquela muvuca toda, aquela irmã, né? Aquela irmã já numa caminhada cristã, madura que eu não sei, né? Eu acho que tinha passado do ponto já, né, de ter madura, mas ok. Aquela pessoa, né? E aí chegou para minha esposa sorrindo, aquela coisa maravilhosa, e ela chegou, né, com aquela frieza de cristão, de anos de fé, apertou a mão dela, deu aquele abraço e disse: olha, que dia bonito, né? Que dia lindo, você está muito feliz? Ah, sim, eu estou muito feliz, aquela coisa toda e tal. Ele falou: daqui a alguns anos você vai ficar que nem nós. Daqui a alguns anos você vai se tornar uma de nós. Com aquela frieza toda, com aquela... Naquele momento, a minha esposa contou que ela sentiu uma tristeza profunda no coração e ela pensou: eu nunca quero me tornar uma pessoa assim. Eu nunca quero me tornar uma pessoa comum, normal, dentro da igreja. Por que eu estou contando isso? Porque é a experiência de muitas pessoas que passam pelo batismo e depois do batismo eles começam a caminhar numa certa rotina do dia a dia, da vida da fé, e acabam perdendo aquela paixão, aquela alegria do Espírito, aquela empolgação do Espírito, e ela começa a murchar, e de repente ela fica morna, e a pessoa morre. Teve um período da fé onde eu também tomei uma decisão por Jesus, aquela coisa extraordinária, não, é isso mesmo que eu vou fazer, é isso que eu quero para a minha vida, me arrependi, chorei, pedi perdão para Deus, aquela coisa toda, né? Me deixei batizar, fui para as águas,
E nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas e meses de espera, tive que esperar, acho que foram 6, 7 meses até poder me deixar batizar, porque o batismo tinha só para o final do ano, e era uma coisa longa, né? Tive que esperar, não podia tomar ceia, é uma coisa bem, né? E chegou depois disso, eu me batizei, depois de meses, de repente eu entrei num marasmo. Antes eu estava todo apaixonado, eu lia a Bíblia, orava, aquela coisa parece que fluía, e de repente aquilo parece se torna um pesar. E de repente eu olhei para o meu lado e vi aquelas pessoas que tinham se batizado junto comigo. Eu vi nelas uma estagnação na fé, uma frieza. E eu pensei, será que eles estão sentindo a mesma coisa que estou sentindo? E eu comecei a orar e clamar a Deus, aviva a obra dentro de mim, aviva, Senhor, no meio dos anos a tua obra, assim dizia o profeta já, né? Aviva a tua obra no meio dos anos. A gente precisa de um renovo no meio desse processo, desse período, a gente precisa de um avivamento. Eu clamo em nome de Jesus, que o Senhor te avive, que essas ministrações sirvam de motivação e de incômodo, de avivamento para você, para no meio dos teus anos você experimente o melhor de Deus na sua vida. Mas eu na minha vida, de repente, comecei a entrar num deserto. E nesse deserto eu comecei a clamar, Senhor, aviva, Senhor, faz algo novo. E depois de algum tempo eu comecei a orar, comecei a ler a Bíblia de novo, e eu comecei a sentir de novo o sopro de vida voltando. É como se fosse de novo Deus me restaurando a vida espiritual. Então eu fui falar com aquelas pessoas que se deixaram batizar juntamente comigo, e todas elas falavam, é verdade, depois eu me deixar batizar, parece que deu uma mornada, assim, sabe? Parece que deu uma estagnada na vida espiritual. E eu que já estava respirando, já estava conseguindo, né, me mover, eu falei, você aceita um discipulado? Ah, eu aceito. Então eu acabei discipulando umas 3 ou 4 pessoas, daquelas que se batizaram junto comigo, comecei a trabalhar discipulado com elas. Por que isso acontece? Por que acontece esse marasmo, essa frieza no meio do período? Eu gosto de olhar para o Antigo Testamento, fazer alguns paralelos. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram batizados, né, pelo Mar Vermelho, e quando eles passaram para o outro lado, chegando do outro lado, as águas voltaram, o grande evento, né, eles tiveram experiências extraordinárias no Egito, de salvação, de resgate, né, de pragas que vinham sobre o Egito, não vinham sobre eles. Então eles viram coisas extraordinárias. E quando eles passaram pela água, e a água fechou e deixou o Egito para trás, e agora era só o deserto para frente, e Deus trouxe uma libertação extraordinária de todos os sinais que antecederam. Este foi o maior deles, passar pelas águas. Abriram-se o mar, e eles passaram em terra seca. Praticamente no Novo Testamento chamam isso do batismo no mar. Todo o povo que foi batizado no mar. É como um paralelo ao batismo. Depois disso eles encararam o deserto. Jesus, depois que foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus o levou para dentro do deserto. Parece que existe um paralelo aqui depois de conversão, de batismo, de vida nova, existe um período agora de sequidão, um período de estiagem. Então, eu me volto para a palavra e eu começo a querer entender isso. E parece que aquele povo que saiu do Egito, eles precisavam agora morrer para o Egito. E o que acontece? Eles tinham saudades do alimento do Egito. Que alimento o Egito oferecia para eles? Eles tinham saudades do alimento do Egito. E muitas vezes nós saímos do mundo, mas de repente aquela fome que o pecado supria nas nossas vidas, ele precisa ser preenchido por algo diferente.
Parece que aquele marasmo do dia a dia, do buscar o pão de cada dia, se torna uma tarefa tão enjoativa. Eles tinham que deixar agora o alimento do Egito e agora diariamente colher o maná. Era o alimento de Deus, era o pão de Deus. Então, eles começam a colher o maná, e quando começou o maná era algo extraordinário, os primeiros dias era algo formidável, mas de repente passou algumas semanas e começou a passar alguns meses, e aquele maná maravilhoso se tornou uma comida chata, enjoativa. E a coluna de fogo que guiava eles pelo deserto era algo extraordinário, sobrenatural. 1 dia, 2 dias, 5 dias, um mês, 2 anos, e aquilo que era extraordinário, de repente no dia a dia, se tornou algo comum. Um dia você vai se tornar um de nós. Essas foram as palavras. E quando a gente começa a entrar nessa rotina do dia a dia, de colher o maná de cada dia, de olhar para a coluna de fogo cada dia, e você já não vê nada de especial nisso, a gente de repente perde o rumo e esfria espiritualmente. E não vê que no deserto Deus está tão presente quanto no Egito, quando Ele estava retirando o povo de lá. Mas o povo, e nós às vezes a gente não percebe que no maná do dia a dia, no buscar o pão de cada dia, o que eu estou falando isso? A Bíblia é a oração de cada dia. Você buscar o pão de cada dia, você orar cada dia, mas a gente vem do mundo, a gente se apaixona por Jesus e de repente entra na rotina, parece um casamento, né? Que no começo tudo é novidade, de repente começa a entrar numa rotina e parece que aquela rotina ela se torna maçante. E assim na vida cristã também acontece. Então, o jovem é este que de repente passa por alguns conflitos. Os jovens na fé. No meio dessa sequidão toda do deserto, Deus começa a ministrar no nosso coração, na nossa vida. Parece que há uma ausência da presença de Deus, porque a gente vem de um período de tanta manifestação sobrenatural de Deus, né? Eu olho para as pragas do Egito, né? Para passagem pelo mar e tudo mais, e parece que de repente cessam esses grandes eventos, e eu sei que o evento do maná do dia a dia não é nenhum evento menor do que os outros, mas é aquela rotina do dia a dia. Então, amado, é o período que nós precisamos perseverar. É o período onde Deus está trabalhando a nossa fé, o quanto nós realmente cremos e quanto nós confiamos nas promessas dEle. Porque é no deserto que Deus dá o quê? As leis. Os jovens são aqueles que a palavra de Deus está em vós. E é justamente no deserto, no meio da sequidão, que eles recebem a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Obedeçam, façam. É no meio do deserto que o tabernáculo é construído. É no meio do deserto que é o trabalhar de Deus na vida do povo e na nossa vida. É de repente quando a gente já não vê mais tantas grandes obras, mas a gente não pode esquecer que Ele nos sustenta a cada dia. É perseverança. No deserto se desenvolve a perseverança. A perseverança em continuar caminhando, sabendo que Canaã está diante de nós. Existem promessas extraordinárias, as quais Deus tem para a sua e para a minha vida, assim no céu, mas também já aqui na terra, que nós estamos em busca delas e nós a encontraremos.
É neste processo que Deus está nos provando, que Deus está nos ensinando a obediência e a dependência dEle. Dependemos de Deus. No meio do deserto, o povo não sobreviveria se não fosse na dependência e na alimentação que Deus traria para eles. No deserto é desenvolvido tudo isso. A maturidade, ela é desenvolvida no deserto. É lá que Deus está trabalhando, é lá que Deus está movendo, moldando o nosso caráter. É no deserto que Deus está movendo a nossa vida. Vamos lembrar novamente. Tem 3 características para os jovens. Primeira, filhinhos, eu vos escrevo porque os jovens, né? Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Amados, no deserto, agora olhando para Jesus, também foi batizado e o Espírito o levou para o deserto, ficou 40 dias jejuando no deserto e sendo testado, sendo tentado por Satanás. E neste período de tentação, Satanás justamente pega nas pontos da carne, onde Jesus de repente poderia cair na carne. E é nesse período de deserto é que nós somos provados e testados na carne, a queremos talvez voltar para o Egito, porque o alimento do Egito já não temos mais o alimento do Egito, e nós precisamos agora suprir este alimento que o Egito nos dava, nós precisamos suprir agora da parte de Deus, o maná. E o que acontece? Às vezes Satanás vem com algumas propostas bem interessantes. Transforma essas pedras em pão. Esse maná está tão enjoativo, vocês precisam comer carne. Meu, esse maná é chato pra caramba, né? E aí vem o inimigo e começa a usar as nossas fraquezas da carne. O orgulho. Você é realmente filho de Deus? Deus realmente te chamou? Deus te esqueceu. Você está nesse deserto aí, ó. Deus te abandonou aí, ó. Deus te tirou do Egito para te matar aqui no deserto. E essas eram as palavras do povo. Como assim Deus nos tira do Egito para nos matar aqui no meio do deserto? O Satanás começa a minar a tua fé, a tua esperança, a tua alegria, a tua paz, o teu amor, aquela alegria toda que o Espírito Santo estava te enchendo. Naquele momento do deserto, o diabo e o inimigo vêm soprando dúvidas sobre a tua salvação. Você nem está salvo, teus pecados nem foram perdoados, você está igual a antes, você nem ora, você nem vai mais para a igreja. Isso é ridículo, a tua vida é falsa, você é um falso. E o inimigo começa a querer te convencer de que você não é mais filho de Deus, que o projeto de Deus na sua vida já acabou. E o inimigo quer te convencer agora de que é melhor você voltar para o Egito, porque Deus já te esqueceu. Nós não nos damos conta que a coluna de fogo ela está lá, nos dirigindo e guiando. Nós não nos damos conta que o maná está lá, pronto a cada manhã. Claro que eu preciso ir lá colher. O maná não brotava dentro da tenda, o maná brotava para o lado de fora da tenda. Significa, as pessoas precisavam fazer algo para buscar o maná. Amado, para a tua vida espiritual, você precisa fazer algo. Para você crescer espiritualmente, você precisa fazer algo. Não vai brotar do nada dentro de você. Quando eu senti o Espírito Santo de novo, daquele jeito, amado, busque o Espírito Santo, busque ser cheio, aí você vai sentir de novo. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Mas, amado, agora é o teu mover. Lá no Egito, Deus fez tudo. No Egito, Deus fez tudo. Conduziu eles para fora. E agora o povo, o mínimo que tinha que fazer era catar o maná dia a dia. Então, nessa jornada, essa é a jornada do menino para o jovem, tá? Aqui na transição, tá? E o que acontece?
tentação na carne, falta de alimento. Falta não, né? Mas a gente quer muito mais do que só um manazinho, né? O maná requer disciplina. Desenvolve a disciplina pessoal do devocional. Crescimento e conhecimento na palavra, isso tudo é no deserto. Dependência de Deus, obedecer às suas leis. É um momento onde a carne e o espírito estão em combate. Romanos 7 nos fala sobre isso. Paulo fala sobre isso em Romanos 7. O mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu quero fazer eu não faço. É o conflito da carne e do espírito. Não vou ler todo esse texto, mas enfim, está lá em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 12, 13, você vai ver isso. É a luta da carne contra o espírito. E nós fracassamos. E você vai e fracassa de novo, e aí vem o diabo dizer, você é um derrotado, você desiste, tá? Não adianta, volta para o Egito, você estava muito bem lá. Você viu aí, para onde é que a tua fé te levou. Aí, está perdido, está pior do que antes. Antes, pelo menos, você estava feliz, né? Parece que o pecado nos deixa tão felizes assim. Sempre gera aquela culpa que a gente não consegue lidar nem. Satanás usa os nossos desejos carnais. Mas esse é um momento especial que Deus está trabalhando na sua e na minha vida. O problema é que muitos cristãos se acomodaram neste nível e não chegam a experimentar a terra prometida. Muitos cristãos, neste período, neste processo, eles morrem no meio do deserto. Assim como a gente vê o relato daqueles que não queriam, não ousaram entrar na terra prometida, eles morreram no deserto. E tem muitos cristãos que acabam morrendo neste processo. E tem muitos cristãos dentro da igreja que não chegam a experimentar a glória de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus, a herança de Deus para aqui na terra. Amados, existem dois tipos de herança, tá? Eu vou deixar bem claro aqui, existem dois tipos de herança. Uma que nós só vamos alcançar no céu. Não adianta querer trazer para a terra, que esta é para o céu, mas existe uma esperança, existe uma herança para nós aqui na terra. Ok? Tem uma que é para o céu e outra para a terra. Já começamos a experimentar aqui na terra o que é assim, pequenininho, que nós vamos experimentar na totalidade lá no céu, que é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas. Alegria, amor, paz, bondade, fidelidade. Existe um fruto esperando por nós. Vida e vida em abundância. Essa foi a promessa de Jesus Cristo. E de repente, nós estamos caminhando na vida espiritual e você diz, isso aí foi interessante, né? Me prometeram uma vida abundante e eu acabei no meio desse deserto aqui. Não me contaram do deserto, né? Porque entre Egito e Canaã tinha um deserto, né? Entre Egito e Canaã tinha um deserto. E esse deserto não me falaram, né? Que tinha que caminhar todo esse processo aqui. Falaram que a gente ia ganhar uma terra prometida, né? Estava tudo certo até então. E agora não me falaram do deserto. Amado, eu quero que você saiba, Deus tem uma vida abundante para ti, sim, aqui na terra. Mas vida abundante não é aquilo que eles têm pregado por aí, que é uma vida rica, uma vida abundante de riquezas terrestres, ou que você seja lá, você vai ser famoso, todo mundo vai seguir você no Instagram, todo mundo vai querer, sei lá, não é isso. Vida abundante no padrão de Deus, mas também não é uma vida de cachorro, de ficar sofrendo, né? Que sei bem que tem vida de cachorro aí, que misericórdia, né? É melhor do que a vida de muita gente por aí. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é uma vida desgraçada no sentido de sem graça, destituído de graça. E sim, é uma vida abundante onde você vai ter gozo
Gozo que eu quero dizer é o que? A alegria de viver. Então essa é a promessa. Estamos chegando nessa promessa. 3 coisas: vencestes o maligno, sois fortes e a palavra está em vós. Isso tudo é desenvolvido no deserto. Se a gente consegue, com a graça de Deus e com a força que Deus nos dá, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, e nós passamos por este período, Deus vai te agraciar com o novo dele. Quando o povo, então, passou pelo deserto, claro, eles não entraram no deserto, poderiam ter entrado antes, mas não entraram antes, decidiram caminhar mais 40 anos no deserto, mas quando eles entram para a terra prometida, um grande evento, primeiramente, antecede a entrada em Canaã. O que é este grande evento que remete muito ao evento do Egito? O que é? A passada pelo Rio Jordão. O Rio Jordão, ele para de correr. O Rio Jordão, o fluxo de água dele seca, para de correr, cria uma muralha e todo o povo passa pelo rio. Amado, depois desse deserto, Jesus, quando voltou do deserto, diz lá em Lucas, capítulo, eu anotei isso, Lucas 4,14, diz lá que Jesus, no poder do Espírito, saiu do deserto. Significa que existe um evento sobrenatural na sua vida. Existe mais um batismo que é muitas vezes colocado lá como batismo no Espírito, enchimento com o Espírito, seja lá como é que você quer chamar isso. Mas isso aconteceu na minha vida e eu creio que isso pode acontecer na vida de muitas pessoas. Agora, quando é que isso acontece? Tem que ser antes, depois, durante, ser batizado nas águas, depois? Eu não sei. É uma segunda experiência, uma terceira, uma quarta. Eu espero que você tenha dias de experiência com Deus, que todos os dias seja uma nova experiência. Mas eu quero dizer para vocês, é aquilo que a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. Essa é a grande questão. Para nós alcançarmos Canaã, nós somente alcançamos Canaã se nós passarmos pelo Jordão. E eu creio que Deus quer uma vida sobrenatural para você. Então, o que é os jovens? Os jovens, eles atravessaram o deserto e entraram em Canaã. Receberam, foram cheios do Espírito Santo. Eu passei, amados, 3 anos jejuando e orando para ser cheio do Espírito Santo. Eu já era convertido, já trabalhava no ministério pastoral, mas eu sentia que eu precisava de alguma coisa a mais. Parecia que eu cheguei num nível, numa certo degrau, que eu não conseguia ir mais além. E eu comecei a clamar e a jejuar, e era uma sequidão tão grande, uma fome, uma sede de Deus tão grande, que eu comecei a clamar, e jejuava, e orava, e ia para o campo, e voltava, e subia monte, descia monte, e nada. E um pastor, um amigo meu, disse, olha, continua jejuando, continua buscando, um dia você vai ser cheio. E o dia então que eu comecei a ser cheio do Espírito Santo, foi num evento sobrenatural, que realmente eu fiquei 2 horas prostrado, debaixo da glória de Deus, e o Espírito Santo de Deus me ministrando, foi algo sobrenatural. Levantei dali, um outro pastor falou, você quer orar em línguas? Eu falei, olha, eu estou recebendo tudo hoje, o que Deus tiver para mim, depois de 3 anos, imagina, né? Já estava, né? Ele orou por mim, comecei a orar em línguas. E o que é isso? Amados, é apenas a passagem do Jordão. E então agora tinha toda uma terra nova a ser conquistada. Amado, o que Deus quer para ti, que você conquiste uma terra nova. Deus tem muita presença dele para você experimentar neste mundo. Amado, eu não quero criar nenhuma doutrina de batismo com o Espírito Santo aqui, não é esse o meu propósito. Porque isso são discussões que não vale a pena. O que eu quero dizer, o que a Bíblia nos recomenda é que devemos buscar o enchimento, sim. Devemos buscar o enchimento.
A Bíblia nos recomenda várias vezes em ser cheio do Espírito Santo. E é isso que eu gostaria de destacar nessa noite. Os jovens, em sua maturidade, eles têm uma certa característica, né? Os jovens, em ambiente natural, normal, né? O ser humano jovem, ele muitas vezes quer conquistar o mundo, né? Ele tem uma força, uma energia que ele já não é mais criança, então ele já acha que é adulto, né? Então ele tem uma energia que agora eu vou dominar o mundo, né? E se esquece muitas vezes da experiência, né? Conhecimento, ele já tem muito conhecimento, até às vezes muito mais conhecimento do que nós, né? Que já estamos jogando o segundo tempo, né? Já está jogando o segundo tempo já, né? Então eles estão no primeiro tempo, eles estão com o fôlego todo, né? Mas a gente já tem a manha do jogo, né? Então o que acontece? Às vezes os jovens, eles têm essa força, esse ímpeto. Vós sois fortes, vencestes o maligno, e a palavra está em vós. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. É um período extraordinário, onde Deus faz grandes coisas na vida. Não estou falando só dos jovens de idade, tá? Jovens na vida cristã. E nunca percam esse fogo, essa alegria no espírito, esse ímpeto no espírito. Mas os jovens, eles têm suas limitações, porque lhes falta a experiência. Eles têm muito ânimo, muita empolgação, muita iniciativa, mas infelizmente falta-lhes o quê? A temperança, a experiência. E muitas vezes nessa questão a gente vê muita imaturidade. Aí a gente vê, né, eu coloquei aqui, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, Paulo diz, né, vocês ainda são meninos. Por quê? Porque eles já se achavam adultos. Davam um show em todo mundo. Era uma igreja avivada, era uma igreja empolgada, era uma igreja cheia do poder da glória de Deus. Só que tinha umas meninices lá no meio, que misericórdia. Paulo diz, não. Então, semana passada eu falei de Gálatas. Por que eu falei Gálatas e não 1 Coríntios? Hoje eu vou trazer a resposta, porque aqui a igreja de Gálatas, ela estava no nível de convertidos, mas Paulo fala, vocês começaram bem, mas agora vocês estão voltando para trás. Significa que eles já tinham dado o primeiro passo, e agora eles estavam retrocedendo para que passo? Para um passo anterior, que é o que? Se desviando da fé, caindo da graça, que era a acusação de Paulo para Gálatas. Agora, 1 Coríntios, Paulo diz, eu queria tratar vocês como espirituais, mas vocês estão dando um passo atrás, vocês estão sendo meninos. Estão entendendo? Então, a igreja que era para estar como Gálatas, né, ela estava como menino, mas estava retrocedendo para antes da fé. 1 Coríntios, ele já tinha uma certa caminhada, já tinha o fluir do Espírito, já tinha dons rolando, aquela coisa toda tal, então já eram espirituais. Paulo dizia, eu queria tratar vocês como espirituais, mas vocês estão retrocedendo, ainda estão tendo meninices. Significa que as atitudes, eles já estavam num processo adiantado, mas as atitudes estavam refletindo a meninice deles. Então por isso que eu coloquei 1 Coríntios como jovens, com ímpeto de jovem, com empolgação de jovem, mas faltava-lhes o quê? Organizar essa bagunça. Virou numa bagunça. Eles tinham iniciativa, eles tinham empolgação, eles tinham muita coisa boa, mas infelizmente não tinham maturidade. Por isso que Paulo os repreende, vocês são meninos. 1 Coríntios capítulo 3. Precisamos ter zelo, precisamos ter maturidade. Jesus começa a operar grandes sinais e milagres depois que ele saiu do deserto, voltando, e aí que começa o ministério dele. Eu estou fazendo alguns padrões, alguns parâmetros assim, só para a gente entender esse processo todo. Claro que Jesus não se converteu, né? Ele já sempre foi santo, né?
mas só para a gente entender, o ministério dele realmente começou depois do deserto, depois que ele voltou cheio do poder do Espírito Santo, e aí começou o ministério dele. Então, batismo, deserto, poder do Espírito Santo. Claro que o poder do Espírito Santo Jesus já recebeu depois do batismo, já foi para o deserto, mas depois ele ainda voltou cheio do poder do deserto, e aí começou o ministério dele. Canaã foi conquistada depois da travessia do Jordão, e aí tinha uma terra toda para ser conquistada. E o povo estava empolgado, nós vamos conquistar essa terra. Paulo nos recomenda várias vezes buscar com zelo os melhores dons. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Então, eu não vou entrar em questão de dons aqui, não se preocupe. Talvez isso fique para um outro momento, que a gente faça algum outro estudo sobre isso, mas esse aqui não é o foco. Eu gostaria de concluir, como eu concluí semana passada, com algumas orientações, ou pelo menos alguns pensamentos a respeito de maturidade e igrejas e maturidade. Né? Eu falei que existem algumas igrejas que têm umas determinadas maturidades também. E quando olho assim para a maturidade de jovem, eu vejo assim algumas igrejas que se encaixam talvez nesse perfil. São igrejas que já possuem uma manifestação de dons, mas ainda fazem muita confusão, muita meninice, né? Já estão no estágio mais adiantado do que aqueles que não têm discernimento espiritual nenhum, né? Não, esse negócio de dons e de milagres, isso aqui foi para o período dos apóstolos, né? Hoje já não tem mais, né? Cessou, cessacionistas. Já outros já dizem, não, o diabo não existe, isso é uma coisa psicológica, né? Possessão demoníaca, então chama alguém outro, porque a gente não consegue lidar muito bem, esse negócio aqui a gente não tem muito discernimento, né? Então, tem aqueles que negam, que não tem muito discernimento espiritual. Esses já, os jovens, as igrejas que se encaixam nesse padrão, já têm uma certa experiência e tal, e até acho que tem toda a experiência, né? Porque aquilo um vai aqui, outro vai ali, um planta bananeira, outro já não sei o quê, aquela coisa toda. E o que acontece? Mas acontece muita meninice no meio disso tudo. Não se tem um certo zelo, um certo discernimento daquilo que é de Deus, e às vezes até acaba atropelando, né, as coisas de Deus, pelo ímpeto da força do jovem. Aí surgiram várias igrejas, né? Igreja renovada, igreja independente, igreja avivada, pentecostal, naqueles movimentos que, não, essa igreja é muito tradicional, essa igreja é muito fria, então a gente vai agora abrir uma outra igreja, uma renovada, uma independente, uma pentecostal, uma não sei o quê, né? E aí surgiram várias outras denominações que saíram daquelas mais tradicionais, né? Dizendo, não, esse pessoal aqui é muito, muito quieto, muito parado. E aí vão num certo extremo ali, que também não tem muita maturidade, mas que já é um evento já tentando resgatar algo que não havia anteriormente, um outro parecer. Os dons muitas vezes são vistos como troféus, troféus a serem exibidos, né? Ao invés de serem ferramentas, né? Então, ao invés de ser uma ferramenta, é um troféu a ser exibido, né? Então o cara tem dom disso, o outro tem dom daquele outro, tal, aquela manifestação toda, mas é meio na meninice. Falta muitas vezes embasamento, falta às vezes um discernimento, um amadurecimento, uma certa maturidade. Não muito cuidado com revelação e coisas nesse sentido aí, né? Qual a igreja é melhor? Essa ou aquela? É a mesma pergunta tão ridícula aquela que eu fiz no início. Quem é mais importante? A criança, o adolescente ou o adulto? Ninguém. Cada um tem o seu papel, a sua função, certo? Eu também não quero ficar aqui julgando as igrejas, né? Essa aqui é mais santa, aquela é menos santa. Não é esse o propósito. Mas o que eu quero é que a igreja de Cristo caminhe para a maturidade. É esse o propósito. Quem sou eu a julgar um culto mais avivado, um culto mais
de forma alguma. A questão mesmo é que crescer para a maturidade. Eu creio que o reino de Deus ele é muito diversificado. E eu não estou aqui colocando a igreja certa e a igreja errada. Só quero pensar num crescimento para a maturidade. Crescer para a maturidade, este é o foco. Então, gostaria de estar concluindo. Com este pensamento. Para onde Deus quer nos levar? Para onde Deus quer levar a sua igreja? Qual é o nível ao qual Deus quer nos levar? Então Deus quer que as igrejas tradicionais se tornem em avivadas e quer que as igrejas avivadas se tornem uma outra igreja que não existe ainda. Não, calma. Deus está tanto nas igrejas mais silenciosas, eu só estou colocando aqui maturidades diferentes para que nós venhamos crescer na fé. Não se acomodar e dizer, o que eu vivo já é, eu aqui estou certo, todos os outros têm que olhar para mim, eu sou o padrão. Que muitas vezes a igreja acha que é isso. Todos podem aprender comigo, eu sou o padrão. E amado, não existe este padrão. O Senhor Jesus é o padrão. Ele é o Senhor, Ele morreu pela igreja. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é o padrão, não nós, nem igreja XYZ. Todos nós precisamos olhar para o Senhor. Ele é o padrão. E é isso que eu gostaria de desenvolver, provocar. É o quê? Buscarmos o padrão. Semana que vem, gostaria de te convidar a caminharmos um pouquinho mais para a maturidade espiritual. Para a maturidade de pais, que é o próximo item que a gente tem lá em 1 João capítulo 2. Eu espero que a ministração de hoje ela tenha trazido em ti talvez lembranças boas da tua vida de fé que você até já tinha esquecido que você teve um dia. Resgatar esse pensamento bom e dizer, ei, Deus tem mais para você. Talvez essa ministração causou em você indignação, dizendo, eu quero o melhor de Deus para mim. Eu quero um nível mais profundo, eu quero me lançar além. Então eu quero te convidar a fechar seus olhos neste momento. Eu gostaria de terminar com uma oração.